Agora eu vou, então, me deter aos 5 parâmetros fonológicos. Vocês vão olhar o link que eu vou disponibilizar sobre os parâmetros. Então, voltando, tem a configuração de mãos, o ponto de articulação, o movimento, a orientação de mão e a direcionalidade e a expressão facial ou expressão do corpo, né, não manual. A configuração de mãos, eu disponibilizei para vocês uma imagem que contém um número de configurações, que é do Nelson Pimenta. Ele então fez a criação dessa imagem, dessa ilustração, onde constam 61 configurações. Então vocês vão poder conhecer essas 61 configurações de mãos, diferentes uma das outras, na imagem do autor Nelson Pimenta. Além dessas, eu vou mostrar, por exemplo, outras configurações, e agora eu vou ilustrar para vocês o sinal com esse movimento e essa configuração. Essa seria a letra S, essa seria a letra C, e se a gente fizer um movimento abrindo e fechando, fica uma configuração de mão. Porque ela tem um movimento, ela começa em uma configuração e termina em outra. Esse movimento aqui, né, então é C e S, ele pode ser vários sinais. Então agora eu vou localizar na testa, esse é o sinal de aprender. Por quê? Né? Então ele fica localizado na parte superior da face, próximo ao cérebro, sinal de aprender. Tá? Então, respeitando mais um parâmetro, localização. Lembram que eu falei da laranja? E por que da laranja ser assim, o sinal de laranja, né? Pelo fato de chupar a fruta laranja, né? Cortar o tampo da laranja e comer. Provavelmente todos vocês já comeram a fruta. Outro sinal, o sinal de ouvir. Prestem atenção que a gente está trocando de localização. Ó, sinal de ouvir. Mais uma vez, o mesmo movimento. Aberta a mão, se fecha na orelha, né? Local onde a gente recebe o som. Então, abstração, ali aprendizagem cerebral, fruta, saboreando lá na boca, ouvir no ouvido, né? Amor, mais uma vez esse mesmo movimento, fechando na mesma configuração, nessa localização do peito, né? Por quê? Porque é aqui que a gente tem o sentimento, né? O amor. Então, toda a configuração, todos têm a mesma configuração em locais diferentes. Então, lembrando, o movimento, ponto de articulação, né? Primeiro aprender, fruta, ouvir e amar. Então, vocês percebem quantas mudanças de local e mudanças de sentido? Mais um sinal, por exemplo, é o sinal de leite. E aí, então fica nesse espaço, esse espaço neutro na frente do corpo, lembrando a ordenha. Tá? Mais um sinal com a mesma configuração, um mesmo movimento, mas uma localização diferente. Então, mudou um parâmetro, mudou o sentido. Então, parâmetros da fonologia que a gente tem que sempre estar atento. Então, a configuração de mão ela pode ser a mesma, e aí mudou um parâmetro, mudou o sentido. Então, o ponto de articulação é um dos parâmetros essenciais que a gente tem que prestar atenção. Laranja, amar. Outro exemplo que a gente pode abordar com relação ao contato, alguns com contato com o corpo, como eu demonstrei, outros no espaço neutro. Exemplo, sinal de trabalhar. Aí, por que é isso, sinal de trabalhar? Né? Então, é um sinal icônico. Vamos lembrar daquele filme do Chaplin, né? Quando ele está lá ajustando as máquinas, né? Então, esse ficou o sinal de trabalhar. Então, era um sinal icônico. Hoje, se a gente pensar na evolução das máquinas, a gente pode afirmar que ele é hoje um sinal abstrato. Esse é o sinal de brincar.
mais uma vez um espaço neutro. Ó, trabalhar é diferente de brincar. Olha a configuração de mão mudou. Então mudou a configuração, é um parâmetro, né? O movimento pode ser o mesmo, mas mudou a configuração, mudou o sentido. Mais um parâmetro fonológico que foi alterado. Consertar. Por que consertar, né? Vamos pensar na questão de ferramenta, de manipulação de uma ferramenta. Então, não tem contato com o corpo, de novo está no espaço neutro. Vamos pensar agora em sinais, dar exemplos de sinais referentes e com o corpo. Sinal de esquecer. Ó, mais uma vez, localizado na parte superior da face, no cérebro, né? A gente esquece algo sair da cabeça, digamos assim. Mente. Né? Algo referente à mente. Lembrando do aprender, que eu mostrei anteriormente. Pensar. Esse é o sinal de pensar. Outro exemplo, por exemplo, o sinal de coração. Né? Aqui se demonstra inclusive a palpitação, né, do coração. Vocês que são do curso, por exemplo, de que curso? Vamos pensar, curso de espanhol. Esse é o sinal de espanhol. Por que o sinal é esse, né? Então, uma referência às castanholas, muito icônico da questão cultural, né? Um espaço neutro, mais uma vez um exemplo do espaço neutro. Então, fazendo uma referência ao curso de vocês, sempre lembrando dos parâmetros, né? Alguns colados ao corpo, outros no espaço neutro. Vamos fazer então uso de exemplos relacionados ao movimento, com movimento e sem movimento. Com movimento, lembram que eu falei então? Sinal de água, sinal de brincar, de correr, do coração, estudar. Esse é o sinal de estudar. Se não tiver movimento, não é estudar. Não tem o sentido, né, o significado de estudar. Então, o movimento ele também depende da construção do sinal. Ele é um parâmetro essencial. Esse é um sinal que não tem movimento. Ó, quero que vocês fiquem em pé, por exemplo. Ou de joelhos. São sinais que não têm movimento, né? Por exemplo, vou fazer uma oração, tenho que estar de joelho. Então, sinais que não têm movimento. Então, não são todos os sinais que têm movimento. Sinais como, por exemplo, de orientação de mão. Ó, abrir, fechar. Abrir, fechar. Orientação, né? Subir, descer. Então, o elevador está subindo. O elevador está descendo. Então, a direcionalidade traz um sentido e um significado para esse sinal. Acender a luz. Apagar a luz. Acender a luz. Apagar a luz. Então, esses movimentos completam o sentido do sinal. Então, são parâmetros que devem ser respeitados para que tenha um sentido concreto. Se eu fizer assim, por exemplo, não é elevador. Eu estou desrespeitando a orientação de mão. Então, se eu fizer assim, eu estou fazendo o sinal de forma correta. Se eu estiver desrespeitando a orientação de mão, não tem sentido. Então, são parâmetros fonológicos que devem ser respeitados. Relacionados à expressão. Expressão facial ou não manual, né? Que não tem nada com as mãos. Afirmação, negação. Você gosta? Eu estou perguntando. Não, não gosto. Além disso, você quer? Não, não quero. Lembram que quando eu falei da intensidade do sinal de bonito e de feio? Da mesma forma. Que susto! Nossa! Né? Então, a expressão facial.
Ó, você está vendo uma pessoa me acompanhando. Nossa! Então, tudo isso tem um sentido. Ó, amigo, vamos supor, o sinal de amigo, tá? De forma neutra. Mas olha só a diferença. Nossa, muito minha amiga. Então, quer dizer, tem uma intensidade. Eu não preciso fazer o sinal de muito e de amiga. Quando eu intensifico, né? Então, aqui só amigo, mas aqui muito meu amigo. Não, meu amigo não. Nem pouco. Não é meu amigo. Então, a expressão, ela vem como um componente do significado daquela palavra. Então, a gente tem que sempre respeitar esses parâmetros. E, é claro, a gente pode cada vez mais explorar. Vocês podem buscar por conta própria. Né? Tem muita bibliografia por aí. E eu desejo a vocês todos um bom estudo.